Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça em mais uma noite de trabalho. Na noite de hoje, nós resolvemos trazer um tema nos ajudando a sintonizar um pouco melhor com a ideia do Cristo, com o pensamento do Cristo, com a figura do Cristo dentro da doutrina espírita. O que parece uma coisa muito simples, parece fazer parte já naturalmente do nosso cotidiano, mas o nosso intuito aqui é provocá-los para que percebam que não é exatamente assim. Então, falando sobre a essência do Espiritismo através da figura do Cristo Jesus, eu queria, como sempre, começar fazendo várias provocações, e os senhores serão bastante provocados ao longo da noite de hoje, eu espero. Vamos começar na nossa provocação trazendo uma analogia, de uma forma mais lúdica, com algo que os senhores conhecem, já ouviram falar. Imagine agora o lançamento de um foguete espacial. Você deve ou ter assistido, ou visto, ou tem uma ideia de como isso funciona. O foguete sendo lançado. Então, como é que acontece? Quando o foguete vai ser lançado, ele alcança voo através do uso de foguetes muito potentes. Mas são conjuntos de foguetes. Os foguetes iniciais são muito pesados, são muito densos e têm muita potência, muita força. Quando acionados, eles fazem um enorme estardalhaço. É muito fogo, muita fumaça, muito barulho, tanto que as pessoas precisam ficar longe. Mas é importante que seja assim, porque se não houver essa força, não consegue impulsionar a cápsula, não consegue tirar o conjunto do chão. Entretanto, quando eles atingem uma determinada altitude, aquele conjunto poderoso passa a funcionar de outra maneira. Ao invés de impulsionar o conjunto para cima, ele passa a representar um peso e começa a puxar o conjunto para baixo. E aí, nesse momento, se libera o primeiro estágio de foguetes e começa a se utilizar um segundo estágio de foguetes mais leve. E esses novos foguetes vão dar continuidade ao processo de levar aquela cápsula para o espaço. Mais uma vez, vai se atingir um outro ponto de altitude crítica. Quando chega lá, de forma semelhante à primeira situação, novamente aquele conjunto de foguetes se torna pesado e é abandonado, e um terceiro estágio funciona, fazendo com que agora aquela cápsula possa atingir a parte exterior da atmosfera. Esse novo acionamento de foguete é um foguete agora muito mais leve, de muito menos potência, mas de mais precisão e direcionamento. E é isso que vai impulsionar, orientando o movimento. Porque agora eu não preciso mais de quantidade, de intensidade, eu preciso de direção. Com esse pequeno grupo de foguetes, a cápsula chega ao espaço e você deve estar pensando agora que está no lugar errado, porque isso não deve ter nada a ver com doutrina espírita. De onde é que veio isso? O que é que foguete tem a ver com doutrina espírita? Eu queria utilizar esse exemplo para fazer um paralelo com o pensamento religioso, porque acho que se assemelha bastante. Veja bem, o pensamento religioso se desenvolve muito semelhantemente a
a esse pequeno exemplo que foi dado. As primeiras ideias que nós temos da divindade surgem com muita força, com muito vigor, fazendo até um certo estardalhaço. É algo potente. Entretanto, ainda que essas experiências iniciais sejam meio desajeitadas, e foram, a gente confundiu muita coisa, mas elas foram imprescindíveis para nos permitir chegar a uma determinada altitude de consciência sobre o tema, nos ajudando a acionar o segundo estágio. É aí, nesse momento, que você precisa entender que aquele primeiro momento mais potente, mais cheio de estardalhaço, não deve ser observado ou imaginado como um equívoco. Mas você deve ter gratidão por ter passado por esse processo. Afinal de contas, sem esse primeiro conjunto de foguetes, você não teria chegado nessa altitude. A partir de agora, você não pode permanecer apegado a esse primeiro conjunto, senão ele vai puxar você para baixo. Você precisa aprender a se desapegar dele e utilizar um novo par de foguete para te impulsionar adiante. Acontece que para alguns de nós, essa altitude já chegou, ela já foi alcançada. E é nesse ponto que a doutrina dos espíritos surge. Surge agora como um par de foguetes mais sutil. Não para dar aquele estardalhaço, aquele estrondo que era necessário no começo, mas para ajudar a direcionar você. Agora eu não preciso mais de tanta potência. Agora eu preciso de direção. Veja que eu não estou tentando criticar. Até porque eu estou reconhecendo como foi benéfica a primeira fase. O que nós não podemos fazer é nos manter aprisionados a essa fase inicial quando nós conseguimos perceber a necessidade de uma mudança de perspectiva. Essa mudança precisa se operar em nós. Mas a mudança de perspectiva deve levar em consideração alguns aspectos que são cruciais. Precisamos ter olhar para as transformações de perspectiva provocadas pelo pensamento espírita. Uma mudança na perspectiva de espaço, uma mudança na perspectiva de tempo, uma mudança na perspectiva de direção e uma mudança na perspectiva de condução. Eu queria brevemente discutir esses aspectos com vocês, porque eles são muito importantes para a manutenção do pensamento espírita. A primeira, nova perspectiva de espaço. Veja bem, enquanto encarnados, a maior parte de nós percebe o espaço com os 5 sentidos. O espaço dos encarnados é algo ponderável. É algo palpável e acessível pelos 5 sentidos. Não lidamos com o que extrapola o espaço físico. O espaço do divino, do espiritual, é algo quase que mitológico. É algo imponderável, mas tratado de forma mitológica. Você deve se recordar de ter sido apresentado na infância ao céu. Mas o que é o céu? O que é o céu? O céu é um lugar de nuvens? As nuvens que eu estou olhando em cima? Onde é o céu? O pensamento espírita começa a mudar essa perspectiva para você. Primeiro, trazendo a consideração de que todos os espaços ilimitados são habitados. Não somente habitados, mas têm um objetivo útil.
são destinados a alguma coisa. Tem uma utilidade na criação. Esses espaços contam com a presença de seres que podem não mais possuir a vestimenta grosseira que vai impressionar os 5 sentidos. É uma realidade que não é simples de absorver, nem para os espíritas. E eu puxei aqui. Qual é a cidade espiritual mais famosa para nós? Nosso Lar. Onde fica Nosso Lar? Rio de Janeiro. Nas proximidades do Rio de Janeiro. Mas sobre a cidade do Rio de Janeiro é onde? Em cima, quantos quilômetros? Dá para ir de avião? Então não é assim. Concorda? Não é assim. Nós não podemos manter essa perspectiva tão limitada. O pensamento espírita deve transcender essa barreira. Então, ela vai nos apresentar a realidade de que o entorno é ocupado em diferentes condições de frequência vibracional, muitas vezes com superposição de dimensões. Então, eu não estou falando de um espaço físico, eu estou falando de frequências vibracionais que podem se sobrepor. E eu posso ter várias realidades no mesmo lugar. Deu para entender a diferença? É completamente diferente. Vamos para o próximo. Há também uma nova perspectiva de tempo. Para o encarnado, o tempo é estranho. Normalmente você considera do momento que nasce até o momento que desencarna. É esse o tempo. Isso é tão relevante que nós fazemos questão de registrar nas lápides, onde fica guardado, sepultado o nosso corpo físico. De tão importante. Então nós nos acostumamos a medir as coisas com o tempo da vida do encarnado. E isso é uma perspectiva real para nós. Mas imagina, se você entra naquela ideia de que a vida inicia com o nascimento ou com a gestação, você imagina como é que isso deve funcionar? Está lá o espírito que vai conduzir, o anjo que vai conduzir o seu espírito ao corpo, esperando a concepção dos seus pais, parado na porta. Aí quando acontece o momento, ele sai desesperado, pedindo a Deus que entregue logo o espírito para ele correr e ligar no corpo. Será que é assoldado assim? Será que na criação é necessário um momento de afobação desse? O desespero de sair correndo para poder atender a uma necessidade no encarnado? Essa lógica não se sustenta. Se você tenta amadurecer um pouco o pensamento sobre ela, ela não condiz com a presença de uma inteligência suprema. De alguém que é muito mais inteligente que todas as formas de vida. Isso não acontece. A doutrina espírita vai reconfigurar esse entendimento para dizer: você é pré-existente ao corpo. Você existia antes dele. E vai continuar existindo depois dele. Você foi criado em algum momento. E desde este momento existe sem parar. Não há interrupção da sua existência. A vida não termina. É por isso que somos imortais. E esse é um conceito que nós precisamos entender. E não é fácil. Não é fácil. Vou dar um exemplo a você. Quando nós olhamos a escala espírita, ela nos apresenta o rumo do espírito na evolução dentro da nossa perspectiva simplista de enxergar. E diz assim: olha, você como um espírito imperfeito,
vai avançando gradativamente até chegar na condição de espírito puro. Acontece dois fenômenos. Primeiro fenômeno: todos os espíritos se tornarão espíritos puros. Você já entendeu isso? Todos. Não há nenhuma exceção. Nenhuma. Aquele espírito que você imagina que mais está desgarrado, que se perdeu na jornada, vai ser espírito puro igual a você. Diferença nenhuma. Nenhuma. Ah, mas o espírito daquele louco que assassinava vai ser espírito puro igualzinho a você. Não tem distinção. O segundo aspecto: se você é imortal, você vive infinitamente, certo? Então, por mais que demore o tempo que vai levar para você chegar na condição de espírito puro, depois que você atingir a condição de espírito puro, tem muito mais vida para frente do que você viveu até aquele momento. Você não foi criado para ficar sofrendo e experimentando loucuras. Você foi criado para a plenitude. Por isso que a maior parte da sua existência será como espírito puro. Você já tinha entendido isso? Porque continuamos a pensar do ponto de vista do encarnado no mundo de provas e expiações, medindo temporalmente as coisas com o tempo de vida entre o nascimento e o desencarne. E assim não dá, porque o espírito é imortal. Se o teu olhar não transcender essa barreira, você não consegue entender tudo junto. Ok? Nova perspectiva de direção. Quando o assunto se volta para a direção, a forma como nós interpretamos a evolução espiritual tem muitas particularidades no pensamento encarnado. No curso da evolução do pensamento religioso, é possível perceber que foi apresentada uma noção de espaço divino, um lugar. Em alguns pensamentos, é um lugar onde você vai receber e encontrar 7 virgens. No outro, onde você vai encontrar uns anjinhos sentados em umas nuvens fofinhas que parecem algodão, tocando harpa. Não sei vocês, mas mesmo o anjinho tocando harpa pela eternidade, eu não sei se isso é o céu, não. Vocês já tentaram ficar escutando uma coisa sem parar, sem parar? Entra e repete, e repete, e repete, e repete, e repete, sem parar. Uma coisa não me parece uma ideia muito salutar, mas sei lá, né? Vamos lá. Além disso, você precisa entender, vamos abstrair o anjinho tocando a harpa. Você precisa entender que nesse lugar está todo mundo. Está o primeiro Homo sapiens e todos os intelectuais que alcançaram o Nobel e fizeram algo grandioso pela humanidade. Você já pensou nisso? Todo mundo junto. E mais um monte de gente. Como é que faz para um lugar absorver tantas diferenças? São pensamentos diferentes, necessidades diferentes, percepções de realidade completamente diferentes. Como é que acomoda tudo isso? A doutrina espírita vai começar a entender e apresentar a você a percepção de que tem a libertação do corpo quando você se desliga da matéria. Isso não coloca você na inércia. Você não fica preso na nuvem comendo uva, nem ouvindo a musiquinha da harpa. Para que você seja capaz de rumar em direção a espírito puro, vai ser necessário aprender todas as ciências do universo. É um outro pensamento desfocado do encarnado.
Eu preciso aprender as ciências da Terra. Não, amigo. Você precisa aprender todas as leis de Deus. Você tem que aprender todas as ciências do universo. Como é que você vai se tornar um espírito puro sem entender dos mecanismos divinos? A jornada não pode se limitar ao pensamento de uma categoria de mundo que está no segundo degrau evolutivo. Não tem sentido. Para o processo vai ser necessário aprimoramento intelectual e aprimoramento da inteligência, que são duas coisas diferentes. E como se não bastasse, aprimoramento emocional. Afinal de contas, não pode ter um espírito puro com traço de ciúme, de inveja, despeito, raiva, rancor, mágoa, orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância, prepotência, violência e por aí vai. Não pode ter nenhum vestígio disso mais. Isso tem que ser sanado. Confrontar isso não é uma coisa muito fácil. E é aí que muitas pessoas, quando começam a entender, desistem. Isso aqui, não, peraí, não dá para mim. É muito na minha cabeça. É uma realidade muito dura. Eu prefiro continuar na realidade do anjinho tocando a harpa. Ela é mais suave. Estou imaginando que agora você deve estar pensando assim, tá até legal, mas a conversa não era sobre Jesus. Para onde a gente está indo? É que para falar de Jesus, primeiro nós precisamos colocar as perspectivas da doutrina espírita, a lente do olhar espírita, e trazer Jesus para este olhar. Eu não posso olhar o Cristo com o olhar do encarnado. Senão, não consigo perceber nada de novo. Eu preciso trazer a lente da doutrina espírita para perceber em realidade o que está por trás do ensinamento que ele nos apresentou. O ensinamento dos espaços ilimitados ocupados, da imortalidade do espírito, da evolução espiritual. Mas falta um, não falta? Eram 4. A nova perspectiva de condução. Para tratar o desenvolvimento material, o encarnado estabeleceu 2 pontos que são malucos. O primeiro ponto é que tem uma ação mitológica que beira a magia e que cria todas as coisas materiais instantaneamente. E o outro vai para um lado completamente diferente, diz assim, tudo surgiu ao acaso. Então, ou teve uma figura mitológica que fez um estalar de dedos e criou tudo do nada, assim, criei. E está tudo feito instantaneamente. Ou então as coisas se misturaram ao acaso e gerou toda a pluralidade e diversidade de coisas que nós temos até agora. Os 2 pensamentos são muito confusos, né? Muito confusos. E não sustentam um pouco de racionalidade. A doutrina espírita vem trazer um comportamento completamente diferente, dizendo que o conceito de evolução espiritual e evolução material guarda uma razão muito interessante com a relação à meritocracia. A evolução vai utilizar seres para coordenar o processo evolutivo dos outros, partindo da capacidade que eles desenvolveram de tratar aqueles problemas. Ou seja, eu vou utilizando seres que já vivenciaram as experiências e superaram aquelas experiências para orientar como os outros que estão chegando no início dessas vivências devem se conduzir. Eu vou utilizar de um instrumento para guiar aqueles que são novos no processo com pessoas experimentadas naquele processo. Elas viveram aquelas dores, passaram por aquelas dificuldades, elas sabem como aquilo pode ser doloroso ou conflituoso. Entendem as dificuldades que estão sendo vividas e podem te orientar
quais são os caminhos mais seguros. A condução é extremamente importante, porque alguém que já experimentou o processo é capaz de traçar trilhas pelos caminhos mais suaves, te ajudando a entender que mesmo nesse caminho você vai aprender os principais pontos de experiência que são necessários para o seu amadurecimento, mas com a menor cota de esforço e sofrimento. Você entende? Com esse conceito, você começa a perceber que existe uma inteligência que coordena o desenvolvimento. Que coordenou o nosso desenvolvimento até aqui. Compreende que todos os processos das mais diferentes áreas do saber foram coordenados por uma inteligência espiritual. Você já entendeu isso? Todos os aspectos que você está se debatendo. Em todas as áreas do conhecimento, todas as áreas do saber humano. Tem um espírito responsável, gabaritado e qualificado para planejar o desenvolvimento dessa área. Isso faz com que todas as ciências que estão desenvolvidas e todos aqueles que desenvolvem as ciências sejam aprendizes desses espíritos, porque trabalham a partir dos planos que foram traçados por eles. Engraçado, né? Como a nossa perspectiva materialista de entender a ciência esquece que a gente vai beber na fonte do desenvolvimento espiritual que vem sendo transmitido a partir de seres que já experimentaram isso em outros momentos. Afinal, conhecimento replica o conhecimento seguindo as instruções e deliberações de inteligências espirituais superiores, que estabelecem os rumos do desenvolvimento. Isso não é uma crítica, é só uma constatação, é um fato. Porque se você continuar com foguetes muito pesados, sua cápsula não vai sair da atmosfera. Para que você possa alcançar uma altitude com uma nova perspectiva de visão, você precisa se desapegar dos primeiros foguetes. Não dá para continuar com os dois pensamentos. Você precisa começar a se libertar deles para alcançar voo para uma nova condição. E aí eu queria te perguntar, você agora ainda acha que falar sobre Jesus é limitar o olhar à perspectiva religiosa? Essa visão estreita precisa mudar, inclusive entre os espíritas. Falar sobre Jesus não é falar sobre o aspecto religioso da doutrina. Não é a mesma coisa. Falar sobre ciência é falar sobre Jesus. Porque o plano de desenvolvimento intelectual na Terra foi traçado pelo Cristo. Até aqui tudo bem? Muito bem. Agora, com isso em mente, vamos começar finalmente a direcionar a nossa jornada. Eu gostaria de discutir alguns aspectos de como temos percebido o pensamento religioso e a evolução disso ao longo do tempo. Consideremos primeiro as grandes civilizações da antiguidade, mas não precisa ir muito longe, não. Grécia, Roma. De uma forma geral, a divindade era representada por uma estátua, por uma imagem. Todo mundo bem? Além disso, essa figura surgia como uma cópia do ser humano. Era uma cópia amplificada, exibindo grande parte das nossas características. Essa divindade era capaz de se magoar, de sentir raiva, ciúme.
E era necessário que o ser humano tentasse agradar essa divindade para conseguir alguns favores ou benefícios. Não era assim? Então, eu precisava tentar fazer algum agrado para conseguir algo em troca. E esses deuses, essas imagens, replicavam os sentimentos, as percepções de vida dos encarnados. Só que maiores. Ok? O relacionamento com a divindade surgia diante de uma necessidade. Então, estiagem prolongada. Tem que chover. Eu preciso que o plantio aconteça, mas que eu tenha a colheita. Senão a gente vai morrer de fome. E aí faz o quê? Vamos levar um presente para a deusa da agricultura. Porque se eu preciso colher, levo o presente para a deusa da agricultura. E aí a gente vai lá, por exemplo, e vai atrás de Deméter. E aí vamos tentar agradar Deméter para que aconteça uma boa colheita, chova e aconteça uma boa colheita em decorrência disso. Cada busca de uma necessidade implicava levar presente para uma divindade correspondente. Então, cada tipo de necessidade levava a uma divindade própria. Com o aumento da complexidade e a ideia de manter esses deuses como provedores das nossas necessidades, o que foi acontecendo? Multiplicaram-se os deuses. E aí, um monte de Deus. Sociedade complexa, muita necessidade. Eu preciso continuar pedindo, mantendo essa relação. Múltiplas divindades, mas a relação permaneceu. Na dor, eu vou procurar, por exemplo, por Esculápio, porque Esculápio é o deus da medicina. Então, eu estou doente, vou lá fazer meu pedido para Esculápio e ele vai ajudar e eu vou conquistar a saúde. Então, nossa experiência era de adoração e petitório. Eu estou lá para... Eu botei adoração para não botar bajulação, porque na verdade o que a gente tentava fazer é isso. É tentando agradar e pedir. O ponto de reflexão é, será que a gente ainda não faz a mesma coisa em relação a Jesus? Será que aquele comportamento mudou? Ou nós simplesmente tiramos os deuses antigos e substituímos por uma imagem nova? Quando pensamos em Jesus, não é normal que venha logo uma lista de pedido? Mesmo tendo transcorrido mais de 20 séculos, nós estamos com os mesmos hábitos. A nossa percepção do Cristo ainda é simplista, ainda é infantil. Nós continuamos vendo Jesus preso na cruz, pregado. Com a figura dele lá, sem a figura dele, ou nós também. De bracinho aberto. Ele é um Cristo. É muito mais do que isso. Muito mais. Mesmo entre os espíritas, a imagem que lhes desperta é de levá-los ao comportamento repetitivo e adoração e petitório. Preces maravilhosas, lindas. Às vezes a maior parte da prece é a... Eu ia dizer de novo agora, mas eu vou falar com todas as letras. É bajulando o Cristo. Não é adorando o Cristo. É bajulando. Mestre dos mestres. E começa a dar um monte de títulos. Ele não precisa, não. Ele não precisa.
O nosso objetivo não é de adoração verdadeira. É porque a gente, depois do mestre dos mestres, vem o pedido. Eu continuo focado no atendimento das minhas necessidades materiais. E essa é uma relação que já dura mais de 5.000 anos. Por isso que quando a gente trouxe o tema é para alertar da necessidade de ajustar a nossa percepção. Que percepção? De espaço, de tempo, de evolução e condição espiritual. Pelo menos essas. Colocar você no devido lugar. Para que a sua percepção renovada possa lhe dar a medida adequada de como enxergá-lo. Nessa perspectiva, você vai observar no Cristo uma inteligência divina, manifestando a vontade do Criador em seus atos. Jesus é um Cristo. Jesus é um executor direto da vontade de Deus. Não é pouca coisa. Então, nós não podemos diminuí-lo, porque nossa incapacidade de entender precisa encaixá-lo, medi-lo com a régua que nós olhamos uns para os outros. Não pode ser assim. Se nós não somos capazes de perceber sua grandeza, precisamos entender pelo menos isso. Não consigo medi-lo. Não tenho entendimento para medi-lo. Mas eu não posso tentar diminuí-lo para trazê-lo para a minha régua. Aí não funciona. Uma contribuição da doutrina dos espíritos. Até vi hoje, aqui quando cheguei. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. Mas você entendeu a pergunta? Porque a resposta é fácil. Mas ó, você entendeu mesmo a pergunta? Já pensou sobre isso? Para que serve um modelo ou um molde? Para que eu faço um molde de alguma coisa? Para replicar. Então, quando você, espírita, olha para Jesus, o seu olhar é o de você se tornar igual a ele, porque ele é o molde. O espírita, quando olha para o Cristo, não se limita a adorá-lo. Eu quero ser igual a ele. Ele é o meu modelo. Ele é o meu modelo. A doutrina adiciona um outro elemento que não existe nas outras linhas de pensamento religioso. Eu não quero estabelecer uma distância em relação ao Cristo. Ele não é uma figura inalcançável. Eu preciso me tornar igual a ele. Esse pensamento não afasta a adoração e o amor que temos por ele, mas nos dá o entendimento de que a iluminação está no caminho que nos conduz a ele. Ele espera por isso. Nós todos nos tornaremos espíritos puros. Seremos todos capazes de também executar os desígnios de Deus por nossa vez. Qual o efeito desse entendimento para nós? Uma historinha. Uma coisa que eu tenho certeza que aqui não vai acontecer com ninguém. Certo? Certeza. Você está lá, uma vizinha, um vizinho, começa a falar mal de você, começa a contar uma fofoquinha, espalhando coisas sobre você, que é verdade.
chegando a inventar, a falar coisas que você não fez, coisas que afetam sua índole. Aí você diz assim, rapaz, começa a comentar com a família, rapaz, fiquei sabendo, tá aí falando. Aí a família diz assim, rapaz, vamos lá tirar satisfação. Junta a família toda, vamos lá. Vamos para cima. Aí você diz assim, rapaz, mas eu sou espírita, né? Estou mexido, estou quase indo. Vamos fazer o seguinte, antes de ir, deixa eu pegar esse livro aqui. Deixa eu ver. Aí você pega o livro, diz assim, vou abrir ao acaso. E abre. Aí cai. Primeira mensagem do capítulo 12. Está lá escrito assim, ó. Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E agora? O que é que você faz? Pega o papel, escreve o nome, vamos orar, né? Leva para casa espírita, bota na prece. Não é assim? Entendeu? O efeito não isenta você dos sentimentos, das sensações, do processo de crescimento. Não vai retirar isso de você. Não vai promover saltos qualitativos na tua capacidade de entender o mundo ao teu redor. Mas vai te ajudar no ajuste. Você vai passar a ser capaz de refletir agora. Não ficar reagindo às coisas, mas ser capaz de pensar e agir em conformidade com o entendimento que essa doutrina traz para você. Entendeu agora? Só que Jesus está dito lá na pergunta. Ele é modelo, mas é também guia. Não é só o modelo, não. É quem eu quero ser. Mas além de modelo, ele é guia. Perceba que o processo evolutivo vai conduzir você para algum lugar que você não sabe onde é. Certo? Porque, óbvio, se você soubesse, você estaria lá, não estaria aqui. Se lá é melhor do que aqui e eu sei onde é, eu vou para lá. Eu não fui ainda porque eu não sei. Mas não é tão simples. Não é tão simples. Vê o que ele disse a Pedro. Crê, te levarei onde não queiras ir. Eu vou te levar, mas você não vai querer ir. Mesmo diante do chamamento, resistimos em buscar a ascensão, porque a subida é árdua e exige compromisso e determinação. A gente sabe o que nos aguarda nos primeiros passos e reluta. Porque é muito melhor o som da harpa e a uvinha na boca, sendo muito melhor. Muito melhor pensar que vai ficar sentado na nuvenzinha de algodão. O trabalho árduo é difícil e desafiador. E a maioria de nós não quer esse compromisso. Desejamos o mínimo esforço. Mas o papel do guia não é fazer você ficar sentado na nuvem. Se tem um objetivo, o papel do guia é te conduzir até lá. É estabelecer a melhor rota e levar você por essa rota. Por mais que a rota exija de você sacrifício. Não esqueça que por ser uma jornada que você não conhece o caminho,
muitas vezes você vai se sentir perdido. É normal. Até se você não se sentiu perdido ainda, eu tenho uma notícia que não é muito boa para você. Porque o normal de andar por um terreno que você não conhece é se sentir perdido de vez em quando. Se esse sentimento nunca chegou no teu coração, você não está andando bem, não. A questão é que quando você se sentir assim, você tem o entendimento de que não está desamparado. E você pode rogar, Senhor, eu não sei o caminho que devo tomar. Não sei. Eu tenho dúvidas. Preciso de orientação. Me orienta. E se você pedir com sinceridade, e se você se demonstrar dócil o suficiente para a mensagem da espiritualidade, você vai ser intuído de qual caminho você precisa tomar. Por mais que esse caminho te pareça difícil. Nem sempre você vai gostar. Mas uma coisa é certa. Se Jesus é o guia e te leva, te aponta um caminho, toda vez que ele te conduzir, ele vai tirar um pouco de você e vai botar um pouquinho dele em você. Ainda é difícil. Mas com ele do teu lado, você vai sendo preenchido da essência divina do Criador. Para encerrar, eu queria trazer um trecho de João, lá no capítulo 14, quando Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse, ele é o caminho. Ele tem o caminho como guia para que você possa avançar em rumo da plenitude e tornar-se como ele, que é o objetivo que todos nós desejamos para alcançar a verdadeira felicidade. Muita paz a todos.